Oi, turma, do livro Alânia, Áureo Gonçalves, no capítulo 2. Você precisa acreditar. Durante a averiguação militar alemã, Lucas foi identificado como pertencente a uma família judia e sumariamente condenado a trabalhos forçados. Otto conseguiu sobreviver aos bombardeios, mas teve destino diferente e foi imediatamente deportado para um campo de concentração, onde foi executado dias depois, junto com dezenas de outras pessoas. Que momento triste da nossa história, né, gente? Os meses que se seguiram foram realmente difíceis. Lucas trabalhava em condições insalubres junto a centenas de outros judeus. Desesperou-se ainda mais ao constatar que os alemães confinaram os judeus numa área específica da cidade, que foi cercada por um muro de dezenas de metros de altura que eles mesmos foram obrigados a construir, vertendo suor e lágrimas. No chamado gueto de Varsóvia, homens, mulheres e crianças viviam amontoados e com alimentação escassa. A loucura nazista não tinha limites e extrapolava a imaginação do mais entusiasmado escritor de contos de terror. Corriam boatos de pessoas sendo incineradas, asfixiadas e assassinadas em grandes e mortais linhas de produção. Até mesmo experiências estavam sendo feitas com seres humanos, que eram submetidos a temperaturas extremas, dietas incomuns e a todo tipo de crueldade cometida por cientistas sem o menor resquício de ética ou compaixão. Lucas passou a morar num alojamento com outros companheiros de infortúnio. Viu muitas pessoas morrerem de fome e de doenças não diagnosticadas. Os suprimentos enviados pelos alemães não eram suficientes e ele chorou ao assistir crianças morrerem de inanição e serem lançadas em valas comuns, como todos os demais que não resistiam. Até mesmo para ele, que não desconhecia o grau de maldade presente na humanidade, era difícil compreender o horror que testemunhava. Porém, a vivência daquele sofrimento em conjunto tocou de alguma forma seu coração. Diariamente, Lucas passou a abrir mão de boa parte da pouca comida que recebia para que as crianças de seu grupo se alimentassem melhor. Ficou pensativo ao constatar o prazer diferente que sentia ao vê-las comer um pouco mais. Durante toda a sua vida, até aquele momento, não conseguiu se lembrar de outra ocasião na qual tivesse a oportunidade de se doar de alguma forma. Forjara sua compreensão de mundo numa visão individualista, pautada em competição com o semelhante e ambição de glória e poder. No entanto, sua mente inquieta não deixava de refletir sobre tudo o que se passava, e não foi diferente com esse ato de abnegação. Tentou identificar se havia algum interesse egoísta oculto, algo que maculasse sua ação, mas não. Era apenas um ato espontâneo de generosidade da mesma espécie em que seus livros alardeava não existir. Ludwig, seu espírito tutelar, aproximou-se no momento em que ele fazia essas ponderações e lhe inspirou que esses pequenos milagres do cotidiano nos mostram a presença de uma essência sublime do gênero humano. Tal pensamento atravessou a mente de Lucas como um raio, fazendo-se lembrar de pessoas em sua vida que exemplificaram a postura de amor ao próximo de forma espontânea. Ao ver o seu exemplo, outros companheiros e companheiras passaram a fazer o mesmo, o que beneficiou muitas crianças. Com isso, muitas delas conseguiram deixar o gueto por meio de iniciativas clandestinas de almas corajosas que, com muito esforço e correndo alto risco, organizaram a fuga de meninos e meninas das formas mais inusitadas. Essas crianças encaminhadas depois para a criação em orfanatos religiosos ou casas de família em outras regiões da Europa. Ou seja,
nosso amigo aqui, materialista, que acredita na morte física, que acha que todo ser humano, quando faz bondade, é porque quer algo em troca, começou a mudar seu pensamento quando foi para o campo de concentração. Não foi pelo amor que ele plantou coisas boas no seu coração, mas foi através da dor, né? Como Jesus sempre disse, se a gente não vai pelo amor, nós vamos pela dor. Então Lucas começou a mudar um pouquinho o seu pensamento à medida que ele viu as crianças passarem por situações de risco, de dor, sofrimento, vendo aquelas pessoas serem mortas, sendo jogadas numa vala, como se fosse apenas um lixo humano, né? E ele preso no campo de concentração, onde ele, junto com os demais, eram obrigados a fazer os muros que cercavam a sua liberdade, ali sendo escravizados pelos nazistas, participando dos horrores, né, que os nazistas proporcionavam na época, inclusive experiências com seres humanos, sabe, tipo Einstein, tira de um lado, coloca do outro, implanta, arranca. Eu cheguei a ler, assistir alguns vídeos de guerra, né, e é um horror. É um horror. O que os nazistas fizeram, acho que na nossa história do ser humano, desde que o homem é homem, eu acho que não teve uma história tão de terror quanto a história que os nazistas entraram em cena. Realmente eram espíritos muito trevosos, né? E eu estava ouvindo, é que eu não vou guardar nome, vocês sabem que aqui não guarda, né? Se na hora não tiver alguma coisa para anotar, depois eu esqueço algumas partes. Mas bem, enfim, eu estava vendo um vídeo curto no Facebook e um senhor falando, hoje eu sou médico, né? Nessa encarnação eu sou médico, mas eu já fui da Inquisição. Eu fazia parte de grupos da Inquisição. E nós que somos hoje médicos, enfermeiros, pessoas ligadas à área da saúde, nós estamos aqui ressarcindo nossas dívidas do passado. Estão acabando esses espíritos da época da Inquisição. Os nazistas vieram bem depois da Inquisição. Então, dali você tira um parâmetro, né? Se os que eram inquisitores estão se redimindo agora, 2024, quanto tempo ainda vai levar para aqueles que eram da época do nazismo chegar aqui e limpar um pouco essa sujeira, esse mal no seu coração, né? Pode ser que um e outro consiga se transformar, já tenha conseguido dar um salto na sua moral, porém eram muitos soldados e ligados ao Hitler, né? Que faziam maldade por gosto. O Hitler dava a carta branca, né? Façam o que vocês acharem que tem que fazer. Eu quero uma raça pura, né? Eu quero todos no meu comando. Quero eu mandar e todos obedecerem. Então, não importa o que vocês façam para isso. Os velhos não tinham necessidade de ter velho. Velho não carregava pedra, velho não podia, né, se esforçar fisicamente. Então, velho você já pode pegar e mandar para a câmara de gás. Já mata logo. Mulheres, aquelas que são muito fracas, que também não conseguem fazer muita coisa, mata a mulher. Criança, que não dá para fazer muita coisa, mata a criança. Então eles ficavam mais eram com os homens, né? Pela questão física, para poder trabalhar na parte mais pesada, né? Na construção de campos de concentração, né? Tem um filme que, se vocês, né, gostam de entender um pouquinho mais de história, ele é excelente. Dói um pouquinho o coração, né? Porque se falando de nazismo, não tem como você assistir um filme e não se condoer, e não se colocar no lugar do outro, né? E sentir um pouquinho de dor. Mas ele é um pouco, ao mesmo tempo que ele dói em algumas partes, ele é um pouco leve para você entender a Segunda Guerra, entender essa questão das invasões, de escravizar os judeus, campos de concentração, né? E essa história é um homem que foi preso no campo de concentração, né? Eles eram judeus, né? A família era judeu, a mulher foi para um lado do campo de concentração, o homem foi para o outro, só que o filho acabou não sendo morto,
porque o pai protegeu. E o pai levou para dentro dos acampamentos lá de campo de concentração e escondia o filho no fundo da beliche, né? E ele falava para o filho assim, olha, nós estamos numa competição. Ele tentou apaziguar a situação para que o filho não percebesse o que estava acontecendo, não sofresse, protegendo o filho dele. Ele falava, nós estamos aqui num jogo e a gente vai ganhar pontos, mas você tem que fazer aquilo que eu mando. Então, hora de se esconder. Se você se esconder, você ganha um ponto. É um exemplo que eu estou dando, né? Que eu não vou lembrar quantos pontos, mas enfim. Se você comer quietinho lá no canto, sem reclamar, porque a criança tinha o hábito de comer coisas que a mãe fazia, gostoso, né? E ali no campo de concentração não tinha escolha, é o que vier. Aí o menino comia aquilo que o pai mandava e ele ganhava ponto com aquilo. Olha, você não pode sair daqui do alojamento. Se você sair, você perde ponto. Então, o tempo todo o menino pensava que estava num jogo. Teve um momento que ele pegou e colocou o menino para brincar com um nazista, uma criança nazista. E ele falou assim, você não pode dizer quem você é. Você vai lá, brinca, participa da ceia deles, tudo, mas você não abre a boca dizendo quem você é. Você vai quietinho, como se fosse mudo. Então a criança ia lá brincar, tá, aí você vai ganhar ponto. Né? E aí, no decorrer do filme todo, ele vai protegendo o filho dele e tentando passar por aquela fase de guerra, né? Sempre como se fosse um jogo para a criança. E tentando buscar notícia da esposa. É muito, muito emocionante a luta pela sobrevivência daquele homem com a família dele. Chama A Vida é Bela. Quem tiver oportunidade, pegue esse vídeo para assistir. Essa história é demais. É muito, muito bonita. Mas tem momentos que vai tocar na nossa sensibilidade e vai doer um pouquinho. Não tem como eu falar para vocês, ó, assista. Tem as partes engraçadas, né? Porque o homem jogando com o filho tem umas partes engraçadas. Porém, a situação é muito séria. E aí, chega no finalzinho lá, dói um pouquinho. Mas não vou contar o final para vocês, não. Então, quem puder, pega A Vida é Bela para assistir. Traz pra gente um grande conhecimento dessa época aí do nazismo, né? E aqui, o Lucas indo, né, pro campo de concentração, ele acaba percebendo, né, que algumas coisas não é por interesse. Qual é o interesse que ele tinha de dar parte do pão dele para uma criança? Ali ele não estava querendo nada em troca. Lembram que lá no primeiro capítulo ele deixou bem claro que todo mundo, quando faz algo para alguém, é porque quer algo em troca? Aqui a história já mudou, né? Quantos de nós não temos algo assim pré-concebido, uma ideia pré-concebida, a gente fica naquela ideia martelando que aquilo que é o certo, e aí vem a vida dar uma rasteira na gente e fala, opa, eu pensava que era assim, agora eu tô vendo que é de outro jeito. É nessas horas que Deus está testando a gente, que Ele está mostrando para a gente que nós estamos no caminho errado. Então, como Ele tentou mostrar aquilo através do amor, né, através dos exemplos que tem aí afora, que é só você seguir e você não seguiu, aí Ele vai tocar em você no seu íntimo. Ele vai fazer você se transformar pela dor. Então, ali naquele momento de fome, de miséria, de tortura, de sofrimento, né, de insegurança, o Lucas deixou de ser totalmente materialista e cético, né? É cético que a gente usa a palavra, né? Aquela pessoa que não crê em nada. Naquele momento ele começou a acreditar que existe a solidariedade, que existe a empatia e que essa não quer nada em troca. Ele estava fazendo aquilo pelas crianças de coração. E quando ele começou a exemplificar, dando pedaço do seu pão, pedaço da sua sobrevivência, a crianças, os outros adultos passaram a fazer o mesmo. Crianças que, lembrando, eram jogadas na vala, mortas e jogadas fora, porque não tinham serventia. À medida que elas são alimentadas, elas têm serventia. Para alguma coisa eles iam utilizar, mas elas fraquinhas, sem o porquê de existir, ia ser jogada fora. Então, a partir do momento que ele começou a dividir pedacinhos do seu pão para aquelas crianças, outros adultos viram a ação dele e ajudaram a salvar outras vidas. Essas crianças, mantendo-se vivas, eles conseguiram a fuga dessas crianças, ou seja, salvaram de fato vidas de crianças que foram adotadas, que foram para outros tipos de lugares na Europa e ficaram longe dos desmandos do Hitler.
Vocês guardem bem o que aconteceu aqui, porque lá na frente vai ser importante para a gente, né? O fato do Lucas ser cético, o fato do Lucas não acreditar em vida após a morte, dele ser materialista, dele ter feito obras indicando às pessoas que o melhor para se fazer para sair do sofrimento é se matar, né? O caminho mais curto que tem, se mata. Você não está resolvendo suas coisas, para que você vai querer viver? Então ele induziu muitas pessoas através dos seus livros ao suicídio. Ele começa desse jeito. E ao mesmo passo que ele, sem o sofrimento, induzia pessoas à morte física, daqui a pouco, no segundo capítulo, já deu um salto. Foi preciso sofrer para ele querer viver. E ainda dar condições a outras pessoas a viver. Mudou completamente. Aquele que no primeiro capítulo dizia que não acredita em amor ao próximo sem intenção, estava praticando amor ao próximo sem intenção nenhuma. Porque qual é a intenção que ele tinha? De salvar a criança. E ainda salvando essas crianças, não salvou sozinho, porque serviu de exemplo para outras pessoas fazerem o mesmo que ele. Gravem bem isso. Como isso é importante para nós. Porque quantos de nós não faz isso diariamente, né? Às vezes a gente pensa que a vida não vale a pena, às vezes a gente acha que a vida do outro não vale a pena, né? Nós questionamos essas situações. Só que aí quando bate na gente, aí a gente vai lá e ajuda o outro. A gente quer se ajudar. Isso aí é o quê? É acreditar que a vida continua. É mudar aquela sintonia do tanto faz, como eu preciso mudar, eu preciso me transformar, eu preciso agradecer e fazer de tudo para que dê certo essa oportunidade. É a lei da sobrevivência, né? Aí, mas é uma coisa assim sem pensar, né? Seria algo automático. Está no instinto do homem, o instinto da sobrevivência. Não é bem isso, né? Lá dentro de nós temos a centelha divina. E a centelha divina, ela acende conforme o nosso coração muda, né? Se eu virar a sintonia do meu coração em prol da vida, essa centelha cresce. Então, aqui nesse momento, a centelha do Lucas começou a aflorar. Opa, eu preciso viver, né? Eu preciso dar dignidade a essas crianças, eu preciso dar oportunidade para elas viverem. Ele estava inconformado com o sofrimento dessas crianças. Então, algo que estava aqui dentro começou a aflorar nele. Uma certa mudança, né? Então, o Otton, por ter sido reconhecido como família de judeu, né? Ele já foi direto para o campo de concentração e foi executado. Justamente o melhor amigo do Lucas. Aí a gente vai saber do Otton mais para frente. Ele vai aparecer, posso garantir para vocês. Porque a vida continua, não é isso? A vida não é só física, ainda bem. Porque o Otton vai aparecer na nossa história aqui. Só que a princípio a gente fica triste por saber que ele logo de cara foi para o campo de concentração e foi morto. Que mais que eu fiz uma observação aqui? Não, é só isso mesmo. Na de hoje, então, vamos gravar essa situação, né? Lucas, então, vendo criança sendo judiada, tenta ajudar e, além de ajudar, ainda serve de exemplo para outras pessoas seguirem essa situação da caridade, né? Sem pretensão. Querendo ou não, ele teve um salto aí no seu aprimoramento, né? De moral e espiritual. Isso aí vai contar muito a favor pro Lucas. Futuramente vocês vão entender por quê, tá bom? Ótimo dia para todos, gente.